Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop. O ponto de vista de hoje recebe Alberto Rostand Lamverly, escritor, presidente da Academia de Letras do Estado de Alagoas. Ele vai nos falar sobre a sua trajetória e de como um potiguar conseguiu chegar à presidência da mais importante instituição cultural alagoana. Meu caro amigo Beto Rostand Lamverly, eu quero lhe dizer que desde já estou muito grato por você ter aceitado o convite de participar desse ponto de vista de hoje. Você que, inclusive, abrilhanta semanalmente o blog Ponto de Vista como articulista. Quero lhe dar os parabéns pelos artigos fantásticos que eu leio sempre e, mais uma vez, renovar os agradecimentos por você ter aceitado o convite de abrilhantar o ponto de vista de hoje. Salve, salve, Nelson Freire. Salve, salve o povo da terra dos Reis Magos, terra de Câmara Cascudo, da minha terra. Para mim é um orgulho ser potiguar, apesar de viver praticamente toda a vida em Maceió. E agradeço penhoradamente o convite para estar aqui com você. Eu não poderia jamais negar. Uma pessoa, um amante da literatura. E estamos aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória cultural, minha trajetória como escritor e as minhas origens também no Rio Grande do Norte, mais especificamente na minha amada Caicó. Você nasceu aonde e qual a origem da sua família? Na realidade, eu nasci na maternidade Januário Sico, aqui em Natal. Você é natalense, Eu sou potiguar, natalense. Mas de uma família de Caicó, integralmente de Caicó, né? Eu sou neto de Chiquinho de Heronides, Márcia Medeiros, vovó Bazinha, Márcia Medeiros Fernandes, e sou sobrinho de Fátima Dantas, Marilda Fernandes, né? Maricel Fernandes. Agora, como é que você mantém suas ligações familiares? E com a região do Siridó? Caicó. Caicó, você consegue Sim, também? Hoje eu pertenço, na realidade, eu sempre fui, morava em Maceió, meu pai juiz de direito, tinha que estar no interior, né? Então eu morava em Maceió, era interno no Colégio Marista em Maceió, interior de Alagoas, no caso, meu pai Rostand Lamverly. Mas as minhas férias todas foram passadas em Caicó. E ali eu tive minha origem, a minha sustentação de educação, proveniente da família da minha mãe, não é? Meu avô Chiquinho, minha avó Bazinha, minha tia Norma, foram pessoas, Dona Lourdes, minha tia Ulinha, do Externato São Francisco, na Praça do Rosário, da Igreja do Rosário. E ali eu tenho muitos amigos, e lá eu fazia parte do bloco Os Fugitivos, que era o Carnaval de Caicó era fantástico, é fantástico, mas na minha época você tinha o Irmão Metralha, tinha o AMC, tinha Garotas Bossa Nova, salvo engano, mas os fugitivos nós éramos 14 ou 15, éramos, vamos dizer assim, bem badalados. Você é caicoense mesmo, Sim, coração, de coração, tudo. de coração. Alagoas entra na sua vida por conta de seu pai? Sim, meu pai, juiz de direito em Alagoas, apesar de ser pernambucano, e para lá migrou minha família, minha mãe, né? Minha mãe muito cedo, casou com 15 anos de idade, e lá ela fez a vida. Minha mãe, Marlene Fernandes Lamverly, a primogênita de Chiquinho de Heronides e Márcia Medeiros, ali na Padre João Maria 84, ao lado da Igreja da Catedral, e minha mãe se firmou em Alagoas como alagoana, não de nascimento, mas de coração. Ela, inclusive, foi secretária de Estado, Sim. 3 governos Na realidade, diferentes. foram 4 governos, né? 4 governos, porque ela passou uma época praticamente longeva como secretária da Casa Civil do governo do Estado de Alagoas.
E lá ela sempre fez o que pôde para ajudar o povo. É tanto que, apesar de chamar-se de Marlene, todos conheciam Marlene como mãe, devido à presteza, à bondade, à forma de agir, de atender de Marlene, minha mãe. Ela começou no governo de Divaldo Suruagi, Na salvo realidade, engano. Guilherme Palmeira. Guilherme Palmeira. Guilherme Palmeira, Teobaldo Barbosa, Divaldo Suruagi e José Tavares. Que beleza! Então, você também tem uma reserva de amor e carinho muito grande pelo estado de Alagoas. Não, eu tenho um carinho todo especial, eu digo sempre. Hoje eu sou alagoano, porque eu tenho o título de Cidadão honorário. cidadão alagoano e maceiense, não é? Concedido pela Câmara dos Vereadores, pela Assembleia Legislativa. E eu sou alagoano, mas minhas origens eu não nego, eu não abro mão, é Caicó. Caicó, sem dúvida. Alberto, agora, a sua formação profissional originária é qual? Eu sou engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Alagoas, mas de repente eu optei pela engenharia. Quando eu olhava para aquelas pedras do sertão caicoense, vendo aquelas pedras gigantes se amontoarem umas sobre as outras, um centro de gravidade segurando um peso tremendo, que parecia serem astronautas ou homens de outra terra, que deixavam, seres de outra terra, deixaram as pedras superpostas umas das outras. E eu comecei a me encantar pela exatidão da ciência. E por isso eu migrei, estudei engenharia civil, sempre fui professor, mesmo como aluno de engenharia, eu sempre lecionei no Colégio Marista, em outros colégios de Maceió, mas nunca deixei de escrever. Cartas para o meu bisavô de Caicó, para minha bisavó, Martinho e Pécia, para meus avós, para minhas tias queridas. E sempre tive um diário. E daí foi um pulo para eu escrever meus primeiros livretos, ainda manuscritos, né? Depois eu tive a oportunidade de estudar no exterior, concluir o científico, e depois a engenharia também, fazer uma parte do meu curso na Universidade do Texas, e lá também aperfeiçoei a minha escrita, sempre escrevendo mais e mais. Porque eu mandava cartas, e hoje eu escrevo por amor à escrita. E, na verdade, você escreve tão bem que muitos dos leitores do blog Ponto de Vista ficam aguardando chegar a terça-feira, que é o dia que você publica artigos. Para minha alegria escrever, eu tive minha mãe sempre uma inspiradora, sempre uma incentivadora, não é? E quando ela veio a falecer, ela me deixou realmente já preparado para seguir a caminhada como escritor, sabendo que ela vai estar sempre me fiscalizando, como ela sempre fez, me orientando, olha, assim, assado, essa vírgula não é ali, você tem palavras repetidas. Mas para mim é uma satisfação escrever e uma alegria saber que sou lido, né? Até porque eu tenho em mente o seguinte, eu não escrevo para agradar, eu escrevo por respeito a quem possivelmente venha ler o que eu escrevo. Qual a sua preferência de gênero literário? Veja bem, eu não tenho, assim, uma preferência de gênero literário. Eu escrevo assuntos atuais, assuntos interessantes. Apesar de que, ultimamente, há uns 12 meses atrás, eu criei um personagem fictício chamado Gesualdo, e a sua esposa Generosa e sua sobrinha Germinha. Então, essas três criaturas, elas pintam e bordam, contando histórias acontecidas anteriormente. Por exemplo, você conversa comigo, me passa uma mensagem, você me dá o mote, como diz a história, e eu faço aquilo. Mas, normalmente, eu escrevo artigos de opinião, textos de opinião. Os meus livros já eu procuro contar histórias. Né? Eu crio uma história e conto a história. Quantos livros você já publicou? Veja bem, eu tenho hoje registrados com ISBN 17 livros. 17 livros. 17 uma livros. Grande bibliografia. Eu tenho 4 deles embasados, fundamentados no sertão do Caicó, né? Onde eu descrevo minha família,
a minha família, né? Eu tenho um livro que fala sobre o meu avô Francisco Dantas Fernandes. Eu tenho um livro que fala sobre a minha tia, Marilda Fernandes, médica obstetra, que faleceu anos atrás, a esposa de Luiz Edésio, o Zito. Eu tenho um livro que fala sobre as raízes da minha família, né? Mexendo nas Raízes, é o título dele. Eu consegui, baseado em documentos armazenados por meus ancestrais, né? Elaborar esse documento, inclusive mostrando fatos, vinculando a episódios que modificaram, inclusive, a história do Brasil, né? Você teve uma eleição aqui, Getúlio Vargas, que ele tinha como vice-presidente da República, João Pessoa. João Pessoa, um cidadão paraibano. E que João Pessoa, eles perderam a eleição, e logo depois João Pessoa foi assassinado em Recife. E todos achavam que foi um crime político. E com isso deu-se o início de uma revolução onde Getúlio Vargas assumiu o poder. Mas na realidade, João Pessoa foi assassinado devido a um problema particular, privado dele com o João Dantas, um Dantas que vem a ser tio-avô do meu avô, Francisco Dantas Fernandes, né? Quer dizer, então são fatos colocados aí, que nesse livro que eu até trouxe para lhe presentear, está aí, Mexendo nas Raízes. Você, inclusive, você que está assistindo o programa, aqui na mesinha estão 4 livros, dos 17, tem 4, inclusive o seu último livro, Mãe. Exatamente. Exatamente. A minha mãe, Marlene, que de repente foi a minha grande musa inspiradora, ela faleceu ano passado, no dia 20 de junho, e eu preparei esse livro com 350 páginas, que eu vou lhe presentear, inclusive, em 45 dias. 45 dias. Parece até que ela estava psicografando e eu estava escrevendo. Então, esse livro eu conto desde minha mãe, com 8, 7 anos de idade, histórias que ela me contava, não é? E eu começo o livro entrevistando. Então, eu começo dizendo que ela estava lá no necrotério, falecida no auge da pandemia, né? Eu fui, ela não faleceu de Covid, mas infelizmente faleceu, pouco importa. E eu digo que eu cochilei e sonhei, e me revi conversando com minha mãe, a entrevistando. Então eu pergunto, me fale sobre o amor, me fale sobre o seu primeiro amor, me fale sobre reconciliação. São questionamentos que eu faço a ela em um capítulo desse livro, e que ela responde, eram coisas que ela me contava, né? Tem outro capítulo interessante, ML, de Marlene Lamberli, mostrando que no estado de Alagoas, durante 8 anos, inclusive está aí uma cópia do Diário Oficial, nenhum ato governamental era publicado pelo Executivo se antes não tivesse ML. Passava pelo Gabinete Civil, ela rubricava ML, o governador fosse ele, qual fosse dos 4 que eu lhe falei, e autenticava. Isso, e assinava e mandava para ser publicado. Está tudo no livro, você conta tudo isso no livro. Né? Eu falo também, por exemplo, minha mãe, Maceió, Alagoas tem 102 municípios. Minha mãe foi cidadã honorária de 10 municípios, sem nunca ser política, sem nunca sair de dentro do Gabinete Civil, aonde ela trabalhava constantemente, né? Simplesmente cumprindo a obrigação dela. Parabéns pela mãe. Então, isso foi um presente que eu dei à minha mãe, ofereci à minha mãe, o último presente que eu ofereci a ela, e vamos lançar, eu estou inclusive entregando em primeira mão, aqui ainda em Alagoas, que eu quero fazer um grande movimento, uma grande festa, para entregar, e quando pudermos
pudermos aglomerar, então vamos convocar os amigos dela, nossos amigos. Inclusive você vai estar convocado, convidado. Com certeza, estarei presente. Sim. E será muito interessante. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito fácil, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com o intelectual Alberto Rostan Lanverly. Alberto, no primeiro bloco a gente falou sobre Caicó, sobre Rio Grande do Norte. Você que é um potiguar essencialmente dedicado a toda a sua família, ao seu passado, à sua terra. Agora, a partir de agora, vamos falar sobre sua permanência no estado de Alagoas. Como você se tornou presidente da Academia Alagoana de Letras? Como eu lhe disse, eu engenheiro civil, professor da Universidade Federal de Alagoas, dos cursos de engenharia civil, arquitetura, engenharias em geral, né? Mas eu nunca me afastei da escrita. Então eu sempre tive o anseio de publicar, de divulgar, e com isso eu tive a oportunidade de ingressar no meio cultural de pessoas mais, vamos dizer, intelectualizadas, mais voltadas para a literatura propriamente dito, apesar de que a universidade é uma academia, não é uma academia de conhecimento do saber. Mas eu via aquele pessoal, assim, era como se eu estivesse sempre olhando para cima. Eu via o imortal, o membro da Academia Alagoana de Letras, como umas pessoas de carne e osso, mas de um saber inatingível. Até que um dia eu tive a oportunidade, surgiu uma vaga na academia, como todas as academias brasileiras, né, de todos os estados, e a brasileira em si próprio, ela surge uma vaga com o falecimento, quando ocorre o falecimento de um dos acadêmicos. Nós temos 40 cadeiras. Então surgiu uma vaga e eu fui incentivado a concorrer a essa vaga. E logrei ser aprovado, ou seja, logrei ser eleito numa concorrência interessante de pessoas que eu sempre respeitei e continuo respeitando pelo seu
pela sua importância como literato. Mas para mim, eu já tinha atingido assim um nível que eu jamais sonhava. Anos antes, eu jamais... Era um sonho inatingível. E aí surgiu a possibilidade, uma mudança que aconteceu. Um dos grandes literatos do nosso estado, Carlos Barros Mero, ele presidente da academia, e houve uma renovação de diretoria. A então vice-presidente Solange Lages, também uma pessoa muito conceituada, ela desistiu de fazer parte da mesa, né, da presidência. E o Carlos Mero, com a anuência dos demais colegas, me convidou para participar da chapa. E aí eu fui ser o vice-presidente. Quis o destino, Carlinhos, que já era presidente há 7 anos, que ele tivesse uma enfermidade, sofresse de uma enfermidade, mas que, graças a Deus, se recuperou, um homem de uma escrita divina, né, uma escrita divina, mas ele foi recomendado, advogado de renome em Alagoas, a se afastar das atividades que exigissem assim, uma permanência maior, uma tomada de uma decisão maior. Então, eu fui, de um momento para outro, me vi presidente da Academia Alagoana de Letras. Então, a primeira coisa que nós vimos, somos 40. Todos tinham vontade de divulgar a literatura, e essa é a grande força da Academia Alagoana de Letras. Nós, unidos, jogamos para o mundo a literatura. A Academia Alagoana de Letras, o seu objetivo maior é iluminar a cultura dos alagoanos. E estamos, através dos nossos trabalhos, iluminando não somente a dos alagoanos, mas já dos nordestinos. Os nossos trabalhos virtuais estão fora dos limites das Alagoas, né? Então, hoje, a Academia Alagoana de Letras, ela tem desenvolvido um trabalho que merece aplauso, né? Que merece toda o apoio, inclusive, da imprensa, não somente o jornal, mas a imprensa, a televisão, os blogs, os sites. Então, a Academia Alagoana de Letras diariamente é assunto no nosso estado. Eu tenho recebido algumas informações sobre isso, sobre esses projetos que você está levando. Quais são os principais projetos, Veja bem, por exemplo? Quando nós estávamos nos reunindo normalmente, uma vez ao mês nós tínhamos palestras abertas ao público, incentivando os jovens escritores, a expectativa de trazer a juventude para a academia. Com o início da pandemia, nós começamos a desenvolver trabalhos virtuais. Então, cada acadêmico gravava. O primeiro deles foi Academia Junto a Você. Agora nós estamos com, acho que o 9º projeto, Vultos da Literatura Alagoana. Vultos da Literatura Alagoana, onde nós buscamos resgatar, não Graciliano, que é conhecido mundialmente, não esses atuais, mas, por exemplo, alagoanos ilustres, como Guimarães Passos, que viveu no século XIX, primeiro alagoano pertencente à Academia Brasileira de Letras, que é nome de rua. Silvério Jorge, grande escritor que viveu no século XIX, que é nome de rua. Então as pessoas acham que aquele nome que você passa, Rua Dias Cabral, grandes literatos no início do século XX, final do século XIX. Então o objetivo da academia hoje é levar a comunidade alagoana e brasileira, evidentemente, até porque isso é muito divulgado. Nós temos, em média, pelo menos por 3.000 pessoas diariamente. Uma pergunta que não me quer calar, Alberto Rostan. A sua academia mantém a relação, de alguma forma, com a Academia de Letras do Rio Grande do Norte, presidida por Diógenes da Cunha Lima? Mantemos contato com o Diógenes diariamente, eu mando todo o material para ele, ele me encaminha os textos. Inclusive, nós enviamos um ofício
para o Diógenes Cunha Lima, propondo um projeto acadêmico onde alagoanos e potiguares, membros das duas casas, nós falássemos sobre a literatura no Rio Grande do Norte e em Alagoas. Seria divulgado lá, para nós conhecermos lá melhor a história de Câmara Cascudo, por exemplo, e tantos outros brilhantes potiguares, como vocês aqui, entendeu? Mas temos mantido contato, como temos também com a Brasileira de Letras, né, através de Cacá Diegues, o alagoano, o próprio presidente. E, inclusive, Nelson, nós firmamos um contrato de parceria, um convênio, com a Academia Confraria Queirosiana, essa de Queiroz, cidade do Porto, é a Academia de Letras do Porto, em Portugal. Então, dos nossos livros, inclusive, está saindo na próxima semana mais um volume do livro da Academia, nós publicamos regularmente esses livros, já tem escritos dos lusitanos, dos portugueses, e no livro deles nós também já estamos com um capítulo reservado da Academia Alagoana de Letras. É uma forma da gente levar a cultura ao local que sempre tem que estar. Agora, pelo visto, quem sabe, no futuro próximo, a Academia Brasileira de Letras pode esperar a sua presença. Para eu estar na Academia Alagoana de Letras, já é o máximo. Então, na realidade, Nelson, eu lhe digo com toda sinceridade, eu não tenho essa ambição. Eu não tenho essa ambição, apesar de que todo homem é ambicioso, não é? Mas eu não é minha meta de vida, como nunca foi minha meta de vida ser da Academia Alagoana de Letras, nem da presidente da Academia. Agora, há quantos anos você preside a Academia? Há 4 anos atualmente. Há 4 anos. É. Com certeza, os seus pares haverão de transformar esses 4 anos em outros mais 4 anos. Eu sempre considero, por exemplo, eu comecei a ensinar na universidade com 24 anos de idade. No dia que eu completei 30 anos, apesar de ter um ambiente fabuloso, com meus alunos, meus colegas, eu me aposentei. Porque eu sempre tive a certeza de que é muito mais interessante você dizer, já se aposentou, do que dizer, ainda está aí? Entendeu? Então, eu estou cumprindo uma missão como presidente da Academia Alagoana de Letras. Presidente Alberto Rostan Lanverly, infelizmente, o tempo do programa Ponto de Vista é muito reduzido, é exíguo. E o diretor já mostrou 3 vezes o reloginho. Ele está gostando da entrevista, do bate-papo, que isso é um bate-papo maravilhoso. E tenho certeza que você, meu amigo, você, minha amiga telespectadora, gostaram imensamente de ouvir, de assistir essa conversa tão sincera, tão bacana, com o presidente da Academia de Letras de Alagoas. Infelizmente, o tempo está se acabando e eu só tenho que renovar os agradecimentos por você ter participado, me dado a honra de participar, como, inclusive, articulista do blog Ponto de Vista, participar desse programa de hoje tão bacana. E eu lhe digo, Nelson, eu vim passar pouquíssimo tempo e vim para a celebração da nossa família Chiquinho e Bazinha. Nós teremos amanhã um encontro, quer dizer, vamos ter um encontro, a celebração de mais todos, quer dizer, os meus netinhos pequenininhos estão vindo, todos felizes. E eu venho passar tão pouco tempo em Natal, devido às atribuições lá e devido à distância, Maceió Natal, mas eu não podia nunca deixar de vir aqui. Então eu digo novamente, salve, salve meus irmãos do Rio Grande do Norte, um beijo no coração de cada um. Eu estou extremamente feliz de ter estado aqui com você e realmente, mas o tempo foi suficiente, é a medida certa. A medida certa. Muito obrigado e continuado êxito e sucesso na presidência da academia que você tão bem representa. Você representa muito bem os seus 40 pares. Mais uma vez, obrigado por você ter participado desse programa tão especial. E a você, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire.
Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Realize, otimizando o resultado para a sua empresa. Gourmeria Be & Food, tudo num só stop.